se você vai... Quando você começa a treinar, o teu grau de condicionamento é muito baixo, não é? Uhum. Quando o grau de condicionamento é baixo, você evolui mais da academia. Você vê que você vai subindo uma escada, né? Da evolução, da tua força, do volume, de tudo, né? No começo a gente cresce bastante até. De repente para tudo. Quando para tudo, é que a coisa começa a complicar. E se eu tô acostumado a pôr 50 quilos de cada lado do supino, e esse é meu limite de força, eu vou lá e faço 8, 7, chorando. Aí, o que as pessoas cometem às vezes o erro de achar que estão recuperando? Eles vão lá e tiram peso e faz mais repetições. Mudou completamente o contexto da história. Repetição, é aí que tá. Repetição está voltada a volume de treino. E o que mantém você no mesmo nível de condicionamento que você atingiu para ir para mais é a intensidade, não é o volume. Então a periodização controla o volume de treino, mas tem que manter a intensidade sempre naquela que você adquiriu. Então algumas pessoas, quando eu começo a falar isso, e se você não anota, você sabe que você treina? Sei. O quanto você treina? Ah, eu treino o peito na segunda. Não, peraí. Isso é a divisão de treino. Eu faço peito na segunda, que é meu ponto fraco, costa na terça, perna na quarta, quinta eu faço ombro, sexta eu faço braço. Legal. Você está treinando uma vez por semana o grupamento muscular. Essa é a sua divisão de treino. Você treina com alta intensidade? Porque treinar uma vez só por semana tem que ser com alta intensidade. Sempre. Sempre. Tem que estar lá no teto. Ah, treino sim. Aí você vai ver o cara treinando, ele descansa 2, 3 minutos numa série. Isso não é intensidade. Polêmico isso. Isso é volume. Porque o tempo de duração do treino, quanto maior o volume de treino. Entendeu? Vou dividir aqui, ó. O que é a intensidade do treinamento na musculação? Carga-peso. Quanto mais carga-peso, mais intenso. Quanto menor o intervalo de uma série para outra, mais intenso. Quanto mais denso for o treino, mais intenso. O que é densificar um treino? Se eu fizer super série, se eu fizer bisete, se eu fizer 2 exercícios ao mesmo tempo, eu estou aumentando a intensidade do treino. Se eu fizer os sistemas, bisete, se eu fizer rest and pause, se eu fizer fast stretch 7, também é um sistema de treino. Então, se eu compacto o meu treino, ó, o volume de treino era esse. E eu fazia em 1 hora. Agora eu compactei ele e vou fazer em 30 minutos. Dobrei a intensidade do treinamento. Por isso que às vezes tá essa... Posso fazer uma pergunta? Pode, por isso que estão confundindo tá tudo. Rolando uma discussão mas eu posso... do que é intensidade. Não, mas é porque não sabem. Não, mas esse conceito, essa sua explicação sobre intensidade, é de literatura? Literatura, é teórica. Você entendeu? Tá em livro 50 livros, 300 livros. A escola russa pensa desse jeito. Se você não pensar desse jeito, você não periodiza. O que você vai controlar no treinamento se você não pensar desse jeito? Existe uma regra. Porque você sabe que o nosso querido mestre Valdemar Guimarães, inclusive... A gente levou um esculacho dele aqui ao vivo, porque a gente não respondeu. Ele, inclusive, fez umas camisetas e mandou pra gente. Escrito o que é intensidade. Ele fala que a intensidade é a massa versus a aceleração. Isso faz sentido? Isso faz sentido, porque quanto maior a massa e maior a aceleração, maior a intensidade. Mas aí, por exemplo, a gente não tá falando de intervalo de descanso. Mas na musculação, mas é que tá. Porque se eu falar de a física se aplica à musculação igual. Não, mas a física ela vai verificar fenômenos da natureza como eles acontecem. Aqui nós estamos falando do treinamento e nós desmembramos o treinamento para dizer o que é intensidade e o que é volume. Em todos os esportes é feito assim. Então os treinadores, os preparadores olímpicos pensam dessa forma que eu estou explicando aqui. Então, na musculação, nós conseguimos definir o que é intensidade. Aumento de carga é aumento de intensidade. Mas há viés de que... e se eu aumentar o volume, não aumenta a intensidade? Também.
Então, a intensidade, para ficar de forma leiga, é tudo aquilo que eu faço num treino para fazer ele ficar mais difícil. Ficou mais difícil? É mais intenso. Quando nós fizemos o peitoral suicida, era um exemplo de altíssima intensidade numa sessão de treino de peito. O que o treinador Oscar Pardon fez com o Kai Greene na época? Depois os meninos acharam o vídeo para comprovar, porque até então falaram que era loucura minha. Só que não era, eu ensinava isso na pós-graduação de musculação. Ele conseguiu pegar olha só, ele pegou 3 sistemas e fez tudo de uma vez. Ele fez uma pré-exaustão de crucifixo com halter. Em seguida ele deita no supino e faz um drop set. Só que eu estou fazendo 2 exercícios ao mesmo tempo, então também é um B-set. Então eu estou fazendo 3 sistemas juntos, pré-exaustão, B-set e drop set, tudo junto. E descansa muito pouco de uma série para outra. Ou seja, eu compactei o treino de peito foda, mano. num espaço curtíssimo de tempo. É loucura. Mano, o peitoral parece que vai bater no queixo, que vai explodir. Não, e o pós-treino... E a dor? Quantos dias doendo o músculo? Cara, é praticamente uma semana. Uma semana. Aí eu falo assim, parabéns. 2 exercícios. Parabéns, aprendeu que a intensidade na maior possível. E o peitoral suicida 2 tem um agravante que eu vou colocar nessa história. Mas assustou. também é o que tá em debate aí, Pinduca. Às vezes, o que eu tô vendo da galera que tá debatendo, eu não participo disso porque eu não tenho tempo nem paciência. Bom, eu tô... Mas os caras falam que a dor tardia pós-treino não representa, não quer dizer que é bom pra hipertrofia. Isso daí é a galera do mimimi. Então, não sei. A galera do mimimi. Eu vou dizer o seguinte, assim, eu não quanto sei. mais tempo de treino você tem, menos dor tardia você terá. Com certeza. Porque o músculo fica muito adaptado. Quanto menos tempo de treino você tem e mais novo você é, mais dor pós-treino você vai sentir. E o Lee Haney, no Muscle Camp, ele falou uma coisa que isso ficou na minha cabeça até hoje. Muscle Camp? Então, Muscle Camp ou Camp? Muscle Camp. Muscle Camp. Muscle Camp. Ouviu, galera? Camp. É com o P no final, tá? Camp, tá? Camp. Não é Muscle Cam, porque tem o cam de câmera, o Muscle Cam. Não. É Muscle Camp. Não existia internet. Virtual, não existia internet virtual, nessa época. Você via online, a propaganda. Você via a propaganda no Muscle Camp, na Muscle Fitness. Tinha que entrar em contato. Você entendeu? Tinha que ir lá em Los Angeles, passar o fim de semana com os caras. E ele falou na mesa do almoço, porque você treinava com os caras, almoçava. Era muito legal isso. Eu não fui. Quem foi o Reinaldo Bongiovanni, meu saudoso amigo bodybuilder. E ele disse que na mesa, todo mundo junto, ele perguntou pro Lee Haney, por que você se considera o Mr. Olímpia? E ele falou assim, boa pergunta, meu amigo. Porque ninguém tem um dorsal igual ao meu no palco. Aí ele falou, aí todo mundo começou a bochiche, é verdade. Se você pegar o Mr. Olímpia, os 8 anos que ele ganhou por quê aquela porra? Presta atenção, ninguém tinha o dorsal dele. Ele tinha menos braço do que muitos dele. Ele tinha menos perna do que muitos dele. Agora, aquele conjunto peito e costa do Lee Haney matava todo mundo. Conjunto da obra, né? Ele matava todo mundo no conjunto, né? E ele, na hora que expansão de dorsal, let's spread, boom, aí arregaçava os caras, velho. Então o Rich Gaspari foi, na minha opinião, o único que bateu de frente. Na época dele também sempre tinha um cara com um braço muito bom. Faltava uma coisa, é isso. Tinha as pernas fenomenal, mas faltava alguma coisa. Então, exatamente. Aí tinha ele falou, o conjunto. Ele falou para complementar. O conjunto em altíssimo nível. Ele falou para complementar o seguinte. Presta atenção, você vai na academia e treina todos os dias? Sim. Todos os músculos você treina e sente dor depois? Sim. Mentira. Quantas vezes você já saiu da academia, treinou costas e você não sentiu dor nenhuma nas costas depois que treinou? Então o Lee Haney falava assim, para eu não esquecer disso... Ele não treinou com ninja. Exato. Tem que treinar pra... Não, mas é verdade, o ninja treina pesado pra caralho. Ele foi lá na nossa academia e eu vi. Entendeu? Pegar o halter de 100 mais 10 quilos de caneleira. Não fica dolorido o ninja. Porque aquilo pra ele é o normal. Já é acostumado. Então, é o que eu falei. Quanto mais condicionado e mais tempo de treino tem o atleta, menos dor ele tem tardia do treino. Isso é óbvio.
Porque mais adaptado ele tá. Então, às vezes, ele não consegue atingir a dor só com a carga peso. Ele precisa fazer uma outra variação de treino, que eu duvido que ele fez peitoral suicida, e ele fez o treino de perna non-stop que eu fiz com você, entendeu? Porque assim, isso é uma outra coisa que eu vou falar. Me pergunta depois método de choque para eu explicar o que é método de choque no bodybuilding. Peitoral suicida é um método de choque. É. Não é para fazer todo o treino daquela forma. Não tem nem como. Não tem nem como. Mas, Pinto, agora fazendo... Aliás, vamos distribuir isso aqui que tá aqui na frente. Opa! Galera quando eu recebo o Melt lá, vem escrito... Não é Blue Nitro, mas é bom pra caramba. Agora que eu vi, tem um textinho aqui, ó. Galera do Monster Cash, já que hoje é o dia do podcast 24 horas, bora comer pra não catabolizar. Bem-vindos ao queijo quente mais anabólico do Brasil. Dá mais pump que o Blue Nitro. Eu vou comer porque é bom demais. Filma aqui, ó, Ribeirinho. Pra galera ver, ó. Pros donos aí, super gente boa, né? Mais anabólico que o Blue Nitro aqui, hein? A Bruna, o Mauro e a Bruna. Obrigado, galera. Valeu mesmo, cara. Obrigado, ele tá indo lá na academia. Ele vai lá na academia de vez em quando. Deixa eu abrir aqui. Ó, o Chedarella é o que eu mais gosto. Chedarella Chedarella é bom pra caramba. Fortalece lá o Instagram lá, é melt_br. Ó, tem de Nutella, misto. Aqui tem de bacon. Com bacon? Bacon, ó. Leva lá pro Ribeirinho pra Rê. Esse aqui é com bife, ó. Esse é com bife. Você vai gostar. Esse com bife aqui é pra você que precisa mais proteína. Só não deixa eu me perder nas ideias aqui, ó. Porque esse é um assunto muito amplo, você tá entendendo? Não, é complexo. Então, assim, e assim, nós desmembramos o que tem num treino de musculação e separamos o que é volume e o que é intensidade. O tempo de duração de um treino é volume. Quantas vezes eu aciono o músculo durante a semana é volume. Quantas sessões de treinamento eu faço numa semana é volume. Agora, tudo que condensa o treino, que deixa o treino mais difícil é a intensidade. Agora, como controlar isso? Se eu levo o meu atleta para um grau de intensidade maior, em treinamento esportivo nós temos uma frase que é a seguinte: estímulo fraco não promove adaptação. O que é a adaptação positiva em treinamento? É eu melhorar meu grau de condicionamento. Como nós usamos a capacidade física, a força aumenta de um treino para o outro, todo treino? Não. Ela demora, né? Quando você chega num nível de força, ela demora mais tempo para você ir aumentando ela. Porque você está mais próximo da sua máxima capacidade. Você vê que os powerlifters, às vezes, eles ficam anos para melhorar 5 quilos na carga, 10 quilos numa carga, porque ele já estava muito próximo do limite genético. Mas agora, uma pergunta, Pinto, uma pergunta pra gente gerar uma discussão. Eu conheço muito bodybuilder, principalmente os open gigante, que o treino dos caras é muita carga, pouca série e longos períodos de descanso. Certo. Esse treino não é intenso? É. Ou é só com a variação? É alta intensidade. Olha, é uma alta esse intensidade treino é alta intensidade e baixo volume. Entendi. Alta intensidade e baixo volume. Mesmo se ele fizer, por exemplo, o cara vai supinar 10 séries. Então, se o cara volume então, de série é alto. O número de séries é volume. Tá. O número de exercícios é volume. Repetição eu e posso, volume. Repetição e série é repetição, série é volume. É volume. É volume. Carga, peso, intensidade. Então ele consegue... Só que nós temos a proporcionalidade da carga. Tá. Todo ser humano tem um 100% da carga. O que é 100% da carga? É o quanto eu consigo levantar mais daquele exercício. É uma RM, uma repetição máxima. Então, uma repetição máxima naquele dia é meu 100% da minha força. Você vai trabalhar a hipertrofia assim? Não. Você trabalha a hipertrofia com pelo menos 4 repetições para cima. Menos que 4, nunca vi ninguém trabalhar a hipertrofia. Tá? Então, ao contrário que a literatura moderna tem dito que hipertrofia é de 8 a 12 repetições. Bullshit. Não é. Tanto que você vai encontrar Dory Yates fazendo baixas repetições e alta intensidade com pouco intervalo de tempo. E você vai encontrar Kevin Levrone fazendo 16 a 20 repetições, pesado também, com uma carga bem proporcional a essas repetições. Então, volumes diferentes de treino.
Um mais volume, outro mais intensidade, e os dois são gigantes. Brigaram anos ali pela primeira colocação. O que significa que cada um tem uma genética. Eu achava, pelo contexto teórico, que se o Arnold tivesse treinado menos volume, teria sido maior. Eu tinha essa viés na minha mente. Por quê? Porque o Arnold foi um dos atletas que treinava muito. Muitas horas, muitas repetições, muitos exercícios. Ele tinha a série de choque de braço dele era o dia inteiro treinando braço. Nossa. O dia inteiro treinando bíceps. Dá certo, viu? Já vi gente fazer que depois da recuperação aumenta o bíceps uns 2, 3 centímetros. Pra cada um dá, para outro não. Arnold, alguma coisa deu certo. Né? Então, eu achava que o treino dele era tão volumoso, porque na analogia que eu fiz do treinamento dos Mr. Olympias, dos atletas top, ninguém treina mais do que 1 ou 2 vezes por semana o grupo muscular mais. Ninguém treina 3. Isso morreu lá com o Arnold. Então eu tinha essa ideia de que ele teria sido maior e melhor se tivesse treinado menos. Sabe quem disse que eu estava errado? Tom Platz. Tom Platz conhecia muito bem o Arnold. O Tom Platz contou, eu fiz a pergunta, e o Tom Platz respondeu pra gente. Ele falou assim, eu vou explicar dessa forma. Nós fizemos uma turnê de ônibus, né? Naquela época, tudo analógico, tudo mais difícil. Uma turnê para os Estados Unidos, com presença VIP na academia, tudo para eles levantar o cascalho. Era assim que eles ganhavam dinheiro. Que tipo de turnê, Pinduca, para levantar o cascalho? Turnê indo para as academias, fazer apresentação, workshops, falando só de musculação. E nessa de ir para um lugar para o outro, de ônibus, você está numa cidade, tem que ir para outra, tem que viajar de ônibus à noite. O que acontecia? Não dava tempo para treinar todo dia e tinha academia que eles iam lá, a academia era ruim demais, não dava nem para treinar, ou o assédio era muito grande, tinha muita gente lá querendo ver eles, tirar foto, aprender, conversar, pegar autógrafo, aquela coisa toda e não dava para treinar. Depois de 15 dias de turnê, o Tom Platz olhou para o Arnold e falou assim, caramba, Arnold, você está diminuindo. Putz. E o Arnold olhou para ele e falou assim, Tom, você está aumentando. Naquele dia, o Tom Platz teve a certeza de que ele precisava treinar menos vezes por semana o grupamento muscular e que o Arnold precisava treinar muito mais do que ele. Então, os treinos foram separados. Não dava para os dois treinarem junto. Porque o Tom Platz falou assim, eu treinava a perna uma vez a cada 10 dias. E a perna era gigantesca. O cara não precisava treinar mais do que isso. Entendeu? Isso tem a ver com genética, total, com predominância de fibra? Total genética, não dá pra gente descobrir. Ó, tem hoje na internet, aí até no meu Instagram apareceu uns testes de DNA para definir aptidão física, é furado. É furado. Eu falei com meus amigos que trabalham seriamente, pesquisadores lá nos Estados Unidos, na empresa de nutrição lá para anti-aging, uma nutrição voltada para a população geral. Então, um amigo meu, Marcelo Ferro, que está lá, falei para ele, olha, você viu isso daqui? Tem base científica nisso? Ele falou, peraí que eu vou ver. Voltou a falar para mim, Pinduca, esquece que isso aí é furado. Cheio de pontos fracos nesse teste. Eu falei, lógico, cara, porque é muito difícil você pode ter um banco de dados como a União Soviética tinha, porque a União Soviética, ela avaliava todas as crianças. Não tinha, eu não vou ser atleta. Todas as crianças da União Soviética eram avaliadas na escola para saber em qual esporte elas poderiam ter resultado. Com essas mensurações, né, antropométricas, né, literalmente, você criou bancos de dados relacionados à estrutura da criança para saber assim, ele tem essa estrutura, tem essa força e essa amplitude, ele vai ser bom para esse esporte. A União Soviética fazia isso. Criou a cidade de Franca, aqui em São Paulo, por causa do basquete. Sim. Você entendeu? Eles têm bancos de dados para saber uma criança vai ser jogador de basquete ou não. Por quê? Porque colheram informações durante muitos anos.
Agora, você pegar o sangue de uma pessoa. China tem isso até A hoje, China tem. Por causa do Yao Ming. Isso, a China tem. Yao Ming tem um documentário sobre a China. Isso, a China tem. As crianças atletas. Já tem assim nas escolas. Exatamente. Então, o país com tira de ferro manda. Vai ser ginasta. Isso. Lá os caras mandam, não tem querer. Você vai representar o país. Se amanhã os caras estiverem pro bodybuilding lá, se o Ramon nascesse lá, não. Ia ser bodybuilder. Testezinho da mão no Ramon lá. Assim, não, Ramonzito, agora você vai fazer dieta, cardio. Provavelmente eles já devem ter testes que eles não contam pro mundo. Provavelmente. Não contam pro mundo. Por quê? O mundo que nós vivemos, ele tem ética. Então, por exemplo, o Projeto Genoma é um projeto desde a década de 90, né? Que define o genoma humano e por aí várias outras coisas, mas dentro de um padrão de ética. Agora, país cortina de ferro, amigão, tem ética? Tem uns mal. Pega aí, sabe como é que a gente brincava que era feito o teste com as crianças? Pega a perninha e põe atrás da cabeça. Se gritar, tá reprovado. Tá reprovado. Esse não serve para ser ginasta. Agora, botou a perninha atrás da cabeça, não